Queria perguntar, Orandir, para você, quando que começou o desenvolvimento da sua espiritualidade, dos seus contatos? Foi quando você era criança? Foi depois de adulto? Como que foi esse processo? Na realidade foi desde que nasci mesmo, desde Hum, criança, tudo já acontecia, eu não me enquadrava no padrão social, assim, normal da sociedade como a vemos, né? Eu tinha pensamentos diferentes, eu tinha opiniões diferentes, eu era questionador, mas não no sentido de criticar a pessoa ou magoar ou algum preconceito, mas curiosidade, querer conhecer mais, né? Então, eh, desde criança, essa voz interior, algumas questões interiores me acompanhava e eu seguia minha intuição. Não, vou fazer assim. Mesmo os adultos, né, com muito mais experiência, falavam, meu pai, minha mãe, meus amigos, né? Não, não faça assim, faça assado. E eu, não, eu acho que vou fazer assim que vai dar mais certo. Pelo menos para mim deu muito certo, né? Então eu seguia muito a minha intuição, né? E conforme foi desenvolvendo, foi crescendo, então foram ficando muito mais acentuadas as questões sensoriais, né? Então, tanto a espiritualidade quanto a questão mental. Mais tarde eu vim descobrir que a atividade cerebral fazia muita diferença nessa questão do desenvolvimento. tá. E quando que foi a primeira coisa que você lembra da sua infância que você viu uma coisa diferente do que a maioria? Você falou, pô, opa, isso aqui é sua mãe ou alguém que cuidava de você que percebeu algo. Foram duas coisas que chamam muita atenção. Uma, quando eu ficava muito alegre, eufórico, e nós éramos 9 irmãos, né? 9, 10 irmãos. Então, assim, imagina a bagunça, né? E eu era o mais agitado e sou ainda de todos. E sempre me diferenciando em relação às atitudes. Mas quando, na hora das refeições, eu bagunçava muito, né? Às vezes pegava um pedaço de carne do prato do outro irmão e colocava no meu e assim, né? E às vezes eles se juntavam todos para me bater, me cacetar. E muitas vezes os garfos os talheres da mesa começaram a entortar suavemente. Aí nós, bom, quem está entortando? Minha mãe depois, quem é que para de entortar colheres, garfos e tal? E era um material muito grosso, na época era, né, era muito difícil de uma criança ou alguém entortar, né? Até hoje, né? E mais tarde começou, eu percebi que na euforia, ou quando eu estava um pouco zangado, então as coisas começavam a vibrar, objetos entortar e tal. Aí um dia me chamou muita atenção, que eu fui comendo, e nesse dia eu estava quieto, pensativo, e eu fui comendo e o garfo começou a entortar. Eu falei para minha mãe, agora você que entortou, né, para machucar minha boca. E joguei o garfo na mesa, ele continuou entortando. Então, a partir dali, eu tinha talvez uns 9 anos e isso me chamou muita atenção, né? E às vezes também, antes disso e até depois, o que eu pensava, a música que eu ficava lembrando na minha mente, alguém começava a cantar ou tocava no rádio, palavras que eu falava, alguém falava na sequência ou falava no rádio ou em outra situação, né? Então, e pessoas que eu pensava, de repente eu encontrava ela na rua. Ou acabava que me mandando carta, que na época não tinha internet, não tinha nada, né? Era carta, bilhetinho, né? Então, tudo isso me chamou a atenção em relação a essa parte sensorial. Então você teve alguns episódios. Então você acredita a poderes. O que seria esses poderes depois que você cresceu? Você foi procurar, seria uma. Entortar assim, uma forma mental que agia nos materiais mesmo, né? Exatamente. Mais tarde, né, alguém que tinha mais informação na época Sim. eram os padres. É. Meus pais foram à igreja, tinha um padre José na época, na cidade de Marabá Paulista, né? Procurou a ajuda dele. Ó, meu filho, acontece isso, coisas estranhas assim, assim, assado. E ele falou, bom, ligado à parapsicologia, isso deve ser fenômenos paranormais ou então fenômenos espirituais. Então vamos fazer uma desobsessão, alguma coisa nesse sentido, né? Resumindo, fizeram 2 exorcismos em mim para, né? Pra ver se tirava Para alguma ver se coisa. tirava o mal, né? Eles falavam que era coisa do demônio, que poderia não ser coisa legal, ou que entidades negativas me acompanhavam, né? E na realidade eu não sentia nada disso, né? Eu achava que era coisa muito interessante e estava meio que ligada à minha vontade, ligada à força do meu pensamento, né? Aí eles passaram 3, 4 anos, né? E fizemos, o padre apelou para o segundo exorcismo. E na época meus pais, né, aceitavam porque
tinha que melhorar. Eu era diferente. Na escola, as pessoas não queriam sentar perto de mim porque eu era diferente. Às vezes eu falava demais, às vezes ficava quieto, né? E algumas coisas aconteciam, arrepios, essas questões, né? Coisa que todas as pessoas sentem, mas às vezes não se dá conta de que é algo diferenciado, né? Não é só um simples arrepio. Mas aí fez o segundo exorcismo e eu falei assim, não, padre, não é demônio, não é nada o que eu tenho. O que eu tenho é a força do pensamento. E ele, mas como assim, olha, vejo os objetos, tinha muitos objetos, umas latas de óleo assim no chão. Falei assim, olha, vamos ver o que vai acontecer. E como eu era muito agitado naquele momento, né? Então eu mentalizei e as latas de óleo vieram rodando para perto do padre. Eu falei assim, o meu pensamento, o meu desejo, a minha vontade, não é um espírito negativo, não é magia negra que eu tenho aqui, são pensamentos. Aí a partir daí, começaram a me tratar de forma diferente. Então, os amigos da escola que tinham medo de mim já não tinha mais. Já começou uma amizade diferenciada, porque falando de força do pensamento, já afasta a questão de fantasma, dessas questões que nós fomos condicionados a aprender como negativo. Aí, a partir daí, minha vida começou a mudar para melhor, né, no sentido de relacionamento com pessoas.